Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, fala da multiplicação de pães e peixes, uma série de milagres que Jesus veio realizando, né? Uma característica do Evangelho de João, que João ele afirma e reafirma a santidade de Deus, a divindade de Cristo, e ele sempre exalta no seu livro os milagres do Senhor como o verdadeiro e único Filho de Deus. E aqui, mais um milagre que diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar a comer? Mas dizia para o experimentar, porque ele, Jesus, bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Pai, obrigado pela leitura da santa palavra do Senhor. Agora, Pai, fala aquilo que precisamos, não aquilo que queremos ouvir da parte do Senhor, Pai. Oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Amém. Irmãos, um texto bem conhecido, bem emblemático esse texto, que fala, como eu disse, mais um milagre de Jesus no livro de João. E aqui a Bíblia vem falando sobre este milagre, e realmente um milagre muito marcante, porque um milagre dentre todos os outros, um milagre público de Jesus, que atingiu muitas pessoas. E o intuito de Jesus era esse, era proclamar que ele verdadeiramente era o Messias, o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, veio resgatar o homem da sua condição de pecador e reconduzi-lo à comunhão de Deus Pai. E aqui no relato, a gente viu que havia ali 5.000 homens, mas, como sabemos, naquela ocasião, mulheres e crianças não eram contabilizados. Então, muitos teólogos defendem que nessa ocasião aqui, 20.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Tamanho o milagre de Jesus. E não apenas isso, sobraram ainda 12 cestos cheios. E a Bíblia relata que Jesus atravessou ali o mar da Galileia, porque ele, assim como os seus discípulos, vinham de uma batida muito grande, muito cansado, né? Aldeias, cidades, atravessa o mar, vai para Cafarnaum, volta para Galileia, e visitando cidades e aldeias, pregando o evangelho, curando, e a gente pode imaginar que sempre havia uma multidão
atrás de Jesus, porque as pessoas queriam aprender, queriam ouvi-lo, queriam ser curadas, queriam ser libertas, traziam familiares enfermos, né, para que pudessem ser curados por Jesus. E aqui não foi diferente. Acabamos de ler, seguiam numerosa multidão. Mas Jesus, como eu disse, cansado juntamente com seus discípulos, tinha recebido a notícia da morte do seu primo João Batista. Então havia também um abatimento devido a essa triste notícia. E Jesus, assim como seus discípulos, eles se recolheram para terem um momento de descanso. Mas o que a gente percebe aqui pela leitura é que não havia tempo para descansar, ainda que Jesus, sendo ele filho de Deus, era homem, se cansava, sentia fome e sentia sono também. Então eles se recolheram ali para descansar, mas o que nós vimos foi que não foi possível. A Bíblia diz que ele reparou naquela numerosa multidão que estava ali, devido a tudo aquilo que ele havia realizado, os sinais, as curas que ele havia efetuado. E a Bíblia diz que ele subiu ali aquele monte para descansar com os seus discípulos, mas quando ele ergueu os olhos, ele viu que aquela multidão novamente vinha ao seu encontro. Homens, mulheres, idosos, jovens, crianças, em busca de um milagre, em busca de uma palavra, em busca de algo da parte do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, não aqui em João, mas esse relato também nós encontramos em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9. Nós encontramos também nesses evangelhos que, quando Jesus olha para aquela multidão, em Marcos 6 diz isso, que ele olhou para aquela multidão e se compadeceu dela, porque pareciam ovelhas sem pastor. Andavam perdidas, desgarradas, provavelmente sem rumo e sem orientação de ninguém. E ao conhecerem e tomarem conhecimento de Jesus, a grande multidão afluiu para buscar dele algo. E aí, diante daquela situação, quando Jesus olha, no verso 5, ele erguendo os olhos, vendo que grande multidão havia ter com ele, ele virou-se para o seu discípulo e falou: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? O sinal da compaixão de Jesus por aquela multidão. Quando nós lemos Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai perceber que aqueles discípulos começaram a dar sugestões e alternativas para Jesus. Nós vamos ver nesses evangelhos que os discípulos falaram: Senhor, está ficando tarde, vai escurecer, então despede esse povo, para que eles possam ir pelo caminho, encontrar alimento, ou encontrar alguma aldeia para que possam descansar, repousar e também nessa aldeia encontrarem ali algum alimento. E Jesus falou assim: não, dai-lhes vós mesmo de comer a eles. Não os despece, não os mande para casa, dê a eles vocês algo para comer. E aqui em João, nós vemos Jesus, como diz o próprio texto, experimentando aquele homem. Filipe, onde nós vamos comprar pão para todo esse povo? Eu fico pensando Filipe ouvindo uma pergunta dessa, né? Como nós falamos, tremeu na base. Meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus o experimentou, mas exatamente isso, era um discípulo, estava ali para aprender, para ser aperfeiçoado, assim como nós, estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, e também experimentados dia a dia. Não é assim na nossa vida? É. Há momentos em que Jesus fala assim: e agora? O que você vai fazer? Muitos momentos da nossa vida nós nos encontramos assim, irmãos, sem saber o que fazer, para onde ir, que rumo tomar,
que direção seguir. E a gente ora, né? E Deus não fala. Talvez Deus esteja nos experimentando. Uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, porque era isso que ele esperava dos seus discípulos, porque daqui a pouco ele não estaria mais no meio deles, ele seria preso, seria machucado, crucificado e morto, e não estaria mais entre os discípulos. Caberia a eles, a esses homens, darem prosseguimento à obra do Evangelho, à pregação do Evangelho, como eles fizeram. Mas eles precisavam ser preparados, experimentados, assim como nós. Porque hoje, aquela missão, hoje é nossa, da igreja. Cabe a mim e a você, como igreja, dar prosseguimento a esse Evangelho, a essa palavra. E o que Jesus fez aqui foi provocar a reação do seu discípulo, para que ele pudesse agir, para que ele pudesse fazer alguma coisa. E o que a Bíblia diz é que Jesus fez isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Na verdade, Jesus sempre sabe o que deve ser feito, mas ele espera que eu e você, assim como ele esperou de Filipe uma atitude para que ele possa agir através da nossa iniciativa, ele possa agir com graça e com poder, como ele agiu aqui nesse lugar. E eu fiquei pensando, Jesus não poderia, como ele fez lá em Êxodo 16, ele não poderia mandar o maná? Poderia. Ele é Deus. Ele dirige e conduz todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do controle das mãos e da vontade dele. Ele não poderia, como fez em Números 11, mandar codornizes, carne para o povo? Poderia. 20.000 pessoas para serem alimentadas. Ele poderia orar e Deus Pai enviar o alimento, a provisão. Poderia. Ele poderia fazer isso. Mas aí aconteceu algo. Havia ali um menino. Olha o que diz a Bíblia. Verso 7. Respondeu-lhe Filipe: Senhor, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Muito dinheiro, tá, irmãos? Porque um denário era um dia de trabalho, ou seja, quase 7 meses de trabalho, 200 denários. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: olha, Jesus, está aí um rapaz, em outras traduções, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha, mas veja como aqueles discípulos precisavam ser verdadeiramente preparados. Como nós, como servos, precisamos ser experimentados por Jesus. Porque ao mesmo tempo que André fala: olha, Senhor, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Cortou. Imediatamente, ao mesmo tempo que ele deu a solução, ele criou um problema. Tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes, mas isso, olha, nem adianta. Manda ele embora, que não resolve o nosso problema. Mas aí, o que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre esse menino. Que menino era esse? Por isso que o tema que eu dei essa palavra, coloca aí, por gentileza, meu irmão. Eu coloquei aí a oferta de um anônimo. Quem é esse menino? De onde é esse menino? Quem é o pai? Quem é a mãe? De qual cidade? Qual dele é? Não sabemos absolutamente nada. É um anônimo. É um menino que estava ali, um rapaz. E o termo menino para um judeu caracteriza esse menino por cerca de 12, 13, no máximo 14 anos. Um menino, um adolescente, como nós conhecemos hoje, né? E aquele menino estava ali,
com seu lanche, uma bolsinha, 5 pães de cevada, né, que nem era de trigo, era 5 pães de cevada, porque o trigo era para os mais abastados, a maioria pobre comia um pão de cevada, o peixe salgado para ser mais conservado, durar mais tempo. E eu fiquei, porque eu estava até falando isso ontem lá no grupo em Miguel Couto, quando eu leio uma palavra, eu procuro me transportar para aquele contexto ali e tentar visualizar o que aconteceu. Eu fiquei imaginando a mãe daquele menino: aqui, meu filho, vem cá, está aqui teu bornalzinho, tua bolsinha, vamos botar aqui 2 peixinhos, um pãozinho, que a caminhada vai ser grande. E Jesus, quando prega, prega muito tempo, então a gente vai ter fome, vamos botar um lanchinho aqui para você. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Vou botar aqui um peixinho. E aquele menino estava ali, no meio daquela multidão, e de repente, Jesus se compadece daquela multidão. E Jesus falou: vamos alimentar todo esse povo. E um garotinho, um menino, chegou ali, e André falou: olha, tem um menino aí, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Por isso que Jesus falou: olha, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A pureza, a humildade, o desejo de ajudar, a disponibilidade daquele menino. Eu imagino que ele não tinha ideia de qual era aquele contexto, alimentar com 5 pães e 2 peixes, 20.000 pessoas. Mas para ele, creio eu, não importava, ele queria ajudar. Ele queria contribuir. Ele queria fazer alguma coisa para ajudar. E ele foi e deu ali 5 pães e 2 peixinhos. Ele não poderia falar assim: ô discípulo, olha só, eu vou ficar com fome, então toma, vamos dividir aqui, 2 pães e meio para você, 2 e meio para mim, um peixe para você, um peixe para mim, a gente divide, porque eu vou ficar com fome. Não, ele deu tudo. Todo o peixinho que ele tinha, e todo o pão de cevada que ele tinha, ele deu, não reteve. E ele entregou nas mãos de Jesus. E aí eu volto, Roberto, no texto da viúva que nós compartilhamos ontem, lá em Miguel Couto. Lá em 1 Reis 17. O mesmo princípio de doar, de dar tudo, de oferecer, não reter, mas de dar. Assim como a viúva de Sarepta, ela falou: não tenho nada, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E o profeta falou: vai lá e faz um pão para mim, porque a farinha não vai acabar da panela e nem o azeite da botija. Ela foi lá, preparou um bolo, e a Bíblia diz que aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, sustentou o profeta, a viúva, seu filho e toda a sua casa. Toda a sua casa. Por quê? Porque ela deu, ela ofereceu o que ela tinha. Era pouco, mas ela não reteve. E aí, na minha viagem lá, nessa passagem, eu fiquei pensando: Senhor, será que no meio de 20.000, só aquele garotinho tinha um lanche? Eu duvido. E quer ver como é que isso é uma verdade? Se eu falar aqui, quem tem um biscoito aí? Tem um biscoito, tem um chicletinho, não é? Tem uma torradinha aí na bolsa, ainda mais as irmãs aí, não é? Tem bala, uma balinha. A gente sempre carrega, não é? Principalmente as irmãs aí, uma barrinha de cereal, né? Mais light, mas tem. Ainda mais num contexto como esse, onde eles ficariam horas
sentados, caminhando, ouvindo. Mas aquele menino fez a diferença. Ele falou: tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. E mesmo sendo tão pouco, olha o que aconteceu. Verso 9, vou voltar. Está aí, Senhor, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Aí disse Jesus: olha, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha agora o que diz o verso 11. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu quero chamar a nossa atenção para o seguinte. Jesus, ele tinha consciência. 20.000 pessoas. E Jesus olhou 5 pães e 2 peixes. Ainda sendo uma quantidade humanamente ínfima, impossível de sustentar 100 pessoas, o que dirá 20.000. Mas Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e deu graças a Deus. O pouco que tinha. Irmãos, isso aqui é um ensinamento para mim e para você grandioso. Nós que na nossa mente limitada, a gente muitas das vezes, a gente também quer limitar o que Deus quer fazer na nossa vida e o que Ele pode fazer na vida da igreja, na vida de um povo. Jesus olhou aquela oferta, tudo que aquele menino tinha, e a Bíblia diz que ele mandou que todos se assentassem, e tendo dado graça, distribuiu. É isso que Jesus faz com aquilo que nós ofertamos a Ele. Eu não estou falando de recursos, eu estou falando de vida no altar, de entrega, de renúncia, de abrir mão de muita coisa, de renunciar muita coisa em prol do Evangelho, em prol do serviço a Cristo, à igreja, ao reino. Irmãos, o reino de Deus, ele cresce com pessoas assim, dispostas a dar o pouco que tem, ou até mesmo o nada que tem, aquilo que não tem, em benefício do Evangelho. Jesus pegou lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e sustentou muita gente, por 3 anos, porque não choveu sobre a terra, uma profecia de Elias. E Deus sustentou. E aqui Ele sustentou ainda mais, 20.000 homens, mulheres e crianças, com uma oferta que, humanamente falando, está a resposta aqui, pelo próprio discípulo André: mas Senhor, o que é isso para tanta gente? Essa é a nossa perspectiva humana, limitada. Mas o que Deus faz, com pouco que a gente pode oferecer, é muito grande. Muito grande, irmãos. Então, que nós possamos, com o exemplo desse menino, com a fé desse menino, com o coração generoso, desprendido desse menino, que nós não sabemos nem o nome, o que Jesus, ele fez. Na verdade, Jesus só precisa de um coração disponível para agir. E qual o maior exemplo de um coração disponível? Do próprio Jesus. Por isso que nós cantamos: dai-me um coração igual ao teu. Um coração igual ao de Jesus. Um coração como o desse menino aqui, que pela sua oferta, 20.000 pessoas foram alimentadas. Então, irmãos,
é pela nossa iniciativa, é pela nossa atitude em fazer alguma coisa, em ofertar, em nos desprender. E quanta coisa tem nos limitado. Eu poderia enumerar aqui dezenas de motivos que nos limitam a fazermos mais, a nos dedicarmos mais, a nos entregarmos mais, a renunciarmos muito mais do que temos renunciado, a abrir mão de muitas coisas que talvez a gente não tenha aberto mão. É isso que Jesus espera de nós, que nós nos esvaziemos de toda a humanidade, de toda a carnalidade, de toda a pecaminosidade. Ele está nos experimentando. Ele quer nos experimentar para que sejamos aperfeiçoados, capacitados para essa obra, irmãos. Ele conta comigo e com você, é comigo e com você. Ah, pastor, mas eu tenho trabalhado muito, e é bom trabalhar, mas a gente precisa saber até quando. Irmãos, não podemos ser contaminados por um sentimento que tem dominado muita gente, por uma ansiedade em busca do ter, e essa ansiedade tem gerado depressões, tristezas, angústias em muita gente. A gente olha a palavra de Deus e ele diz: por que andeis ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhem os pássaros do céu, olhem os animais do campo, não semeiam, não ceifam, não fiam, mas eu os sustento. Eu não estou dizendo, por favor, me entendam, que você não deve fazer a sua hora extra, não é isso. Mas onde nós temos colocado verdadeiramente o nosso coração, quais têm sido as nossas prioridades em relação ao reino de Deus? Quais têm sido? Irmãos, precisamos refletir, porque o mundo tenta nos roubar o nosso tempo, roubar os nossos pensamentos, roubar até a nossa vida e nos afastar de Deus, do nosso Senhor. Deve ficar então uma reflexão para todos nós. O que nós temos oferecido em favor do Evangelho e do reino de Deus? Será que temos retido alguma coisa? Será que temos verdadeiramente entregado tudo? Tudo. Precisamos fazer essa reflexão, irmãos. O que o Senhor precisa de mim e de você é apenas que tomemos uma atitude de fé. Ainda que o que eu tenho a oferecer pode, aos meus olhos, aos nossos olhos, parecer pouco. Pode ser pouco para mim, mas para Jesus é o suficiente para que Ele possa agir, para que Ele possa operar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, irmãos. Os efeitos da atitude daquele menino foram efeitos maravilhosos, milagres. Tanto que nós estamos falando a respeito dele hoje. O que a atitude daquele menino gerou, o que a atitude daquele menino, aquele coração doador, ele proporcionou. Pessoas foram alimentadas, mas não apenas isso, eles viram o milagre da multiplicação, e eles disseram: olha, vendo os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: esse verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, quando eu dou, eu ofereço, eu oferto a Deus, oferto ao reino, eu estou glorificando a Cristo, eu estou exaltando o nome de Cristo, eu estou dando testemunho a respeito de Cristo. Foi isso que aquele menino fez.
E é isso que eu e você precisamos fazer. O que nós temos, torno a dizer, pode parecer pouco, mas Jesus multiplica. Multiplica. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós somos resultados da oferta de homens e mulheres, que muitos deles pagaram com a própria vida para que o Evangelho chegasse até nós. Nós somos resultados da oferta de alguém. Nós somos resultados do desprendimento de alguém, da renúncia de alguém, para que o Evangelho chegasse a mim e a você. Irmãos, diante disso, nós não temos o direito de reter nada. Temos que oferecer, temos que nos entregar. Não podemos reter, irmãos. O que seria de nós se Jesus falasse: ah, não, vou descer dessa cruz que a dor é muito grande. Meu Deus, nós não estaríamos aqui. Mas Ele ofereceu a sua própria vida por nós. Ele ofereceu. Se eu sou resultado disso, se nós somos resultado disso, eu preciso seguir os passos do nosso Senhor. Porque após mim, após você, virão outros. E eles precisam, assim como nós, conhecer esse amor. E esse amor eles vão conhecer através do nosso desprendimento, da nossa oferta, da nossa vida no altar, irmãos. É urgente que façamos isso. Então, o que eu e você precisamos fazer nessa noite? Talvez renunciar. Talvez colocar Cristo no seu devido lugar, como prioridade na vida, em primeiro lugar na nossa vida. E hoje, o mundo tem eleito muitas coisas, tem colocado muitas coisas no lugar que deveria ser exclusivo do nosso Senhor. E na nossa correria, muitas das vezes a gente pode cair nessa armadilha. Então cabe nessa noite, para todos nós, essa reflexão, irmãos. Que oferta nós temos dado a Deus? O que eu e você temos oferecido ao Senhor? Vai nos custar? Vai. Aquele menino deu tudo o que ele tinha, aquela viúva deu tudo o que ela tinha, mas Deus honrou, Deus sustentou, Deus amparou e Deus multiplicou. Ele quer fazer isso na minha e na sua vida, na vida da sua igreja. E nós, não cabe a nós estabelecer limites, não, porque eu sou novo de igreja, não, sou muito velho de igreja, eu não sei fazer nada. Não. Era um menino que estava prestes a entrar para a sociedade judaica, pela idade que ele tinha. Aquela viúva, naquela ocasião, quando uma mulher ficava viúva, ela não tinha quem a sustentasse. Muitas morriam com seus filhos. E na impossibilidade do homem, Deus agiu. Através de uma viúva, através de um menino. E Ele quer agir através da sua igreja, que somos nós. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos.